Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, estudar a carta que Pedro então escreve à igreja daquela época, que serve de todas as formas para nós hoje, a igreja de hoje. Bom, queridos, eu quero pensar com vocês nesta carta, que é uma carta inspiradora, que é uma carta desafiadora, que é uma carta que traz esperança, que é uma carta que ensina, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Pedro, quando você observa a trajetória de Pedro, você vai ver que Pedro, as últimas notícias que nós temos na palavra sobre Pedro, primeiro você vai lembrar lá no Concílio de Jerusalém. Lembra que a gente já tratou sobre isso em Atos? Pedro é um dos líderes lá no Concílio de Jerusalém, que vai falar e expor o que estava acontecendo no mundo naquela época, lá no ano de 49 depois de Cristo, quando Paulo volta da viagem missionária, eles se reúnem ali para o primeiro concílio em Jerusalém. Ali nós temos, de uma forma bem direta, a presença de Pedro, não é? Mas você vai observar que Atos, depois disso, Lucas foca em Paulo, até porque Lucas está caminhando com ele, andando com ele. Então, o foco de Lucas não é mais Pedro. A gente ouve falar muito pouco de Pedro a partir daí. Nós temos lá em Antioquia, depois em Gálatas 2, 11 e 14, nós temos lá uma desavença entre Paulo e Pedro, porque Pedro, por influência dos judeus, Pedro, de alguma forma, se afasta dos gentios, para os quais ele pregou. Lembra Cornélio, quando ele vai então até a casa de Cornélio, e toda a família de Cornélio se converte. Mas Pedro lá, e Paulo relata isso em Gálatas, Paulo fala que quando Pedro chega, ele o confronta. Confronta por quê? Porque Pedro havia se deixado levar ali pelos judeus, pelos judaizantes, e ele se afasta dos gentios. Tanto que Paulo dá no nosso português claro aqui, Paulo dá uma dura em Pedro por esse afastamento dele. Depois você tem uma outra menção, não é, sobre Pedro, lá em Corinto, quando alguns dizem, olha, ele é de Paulo, ele é de Pedro. Então, tudo indica que Pedro passou por Corinto, esteve trabalhando ali na igreja de Corinto, deixou discípulos em Corinto, porque senão não haveria essa menção. E aí depois nós vamos ouvir de Pedro na carta dele, que é essa carta que a gente vai ver hoje, 1 Pedro, quando ele está em Roma. E nós sabemos que ele está em Roma porque, se você observar lá no finalzinho da carta, ele vai fazer uma menção a Roma. Ele vai dizer exatamente, ele chama Roma de Babilônia. Se você observar no capítulo 5, no verso 13, ele vai dizer assim, no 5:13, só para você entender por que porque os historiadores entendem que Pedro estava em Roma. Ele diz assim no verso 13, quando ele se despede, aí no capítulo 5, aquele que está em Babilônia. Babilônia era um termo usado para identificar Roma, porque havia uma semelhança na forma. Então, quando eles usavam o termo Babilônia, eles estavam exatamente dizendo que era Roma daquela época. Então, ele diz aí, aquele que está em Babilônia, também eleito, envia-lhe saudação. Tal. Então, fica claro para nós que Pedro está em Roma. Portanto, esta é a última notícia que a gente tem dele, são as suas cartas. Não é? E você vai ver que Pedro, depois de escrever essa carta, ele escreve ali entre o ano 62 e 64, não muito tempo depois, ele é crucificado, porque era uma das formas que Nero usava para perseguir os cristãos, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e não como Cristo foi crucificado, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado como Cristo. Então, Pedro é crucificado aí em Roma, pouco tempo depois. Calculo aí pelo ano 66, por aí, é quando ele é crucificado, então morre e encerra a sua caminhada nesta terra. Esta carta, então, é escrita neste tempo em Roma, pelo ano 62 e 64. Nós temos um evento muito forte, é quando Nero põe fogo em 1/3 de Roma, né? E Nero persegue os cristãos. Para que ele não assumisse a culpa, ele joga essa culpa nos cristãos. Nós vamos ver, talvez, alguns pontos nessa carta, mas nós não sabemos exatamente se essa carta que Pedro escreve, ele escreve no início dessa perseguição,
ou antes dessa perseguição. Isso não há clareza nesse sentido. Nós não sabemos se Nero já estava perseguindo, já perseguia, mas não de uma forma mais ostensiva depois do incêndio ou antes. E Pedro, então, escreve essa carta aos irmãos que estavam numa outra região, ou seja, esse é um outro fato que nós não temos. Nós não sabemos se esta carta é endereçada àqueles que estavam sendo perseguidos em Roma, até porque a região que ele escreve, que é lá no Ponto, Galácia, Capadócia, na província da Ásia, está distante de Roma. Né? Roma estava na Itália, então está distante. Então não dá para saber se irmãos se refugiaram e também ele escreve, ou ele escreve para os irmãos que estavam, de fato, sendo perseguidos antes dessa perseguição que Nero implementou sobre a vida dos cristãos naquela época de uma forma muito ostensiva. Então, essa é a ideia dessa carta aqui de Pedro para quem ele escreve. Ele, então, escreve para esses irmãos numa palavra muito clara de orientação, de esperança, de puxão de orelha, de alerta, de dizer para eles quem eles eram, né, e que nós podemos extrair muito dessa carta nos nossos dias. Então, dito aí, para você se posicionar, para você se situar, né, aonde Pedro estava, o que estava acontecendo naquela época e por que ele escreve. De certa forma, você vai ver que os cristãos, independente dessa perseguição de Nero, eles sempre foram perseguidos. Né? Nós estudamos Tiago a semana passada, e nós estudamos Tiago, uma carta ali entre o ano 42, por aí, não é? Quando Tiago escreve para os irmãos das 12 tribos, lembra que estavam também sendo perseguidos. Aqui nós estamos falando de 20 anos depois, ou seja, não mudou absolutamente nada. Os cristãos continuavam sendo perseguidos e mortos naquela época. Por isso que essas cartas, elas são tão importantes, porque essas cartas eu fico imaginando, né, nós hoje temos o privilégio de abrir, de estudar, de rabiscar, de ler, de pesquisar, mas a ansiedade do coração daqueles homens e mulheres naquela época quando recebiam uma carta de alguém como Pedro. Então, eu quero que você tenha um pouquinho desse sentimento, né, e não olhe para uma carta, ou para as cartas, ou para a palavra como algo simplesmente histórico. Não, ele é histórico e conta a história, mas é a palavra de Deus, é Deus falando através de Pedro aos irmãos daquela época. Isso é tremendo. Ou seja, é Deus falando através de Pedro para mim e para você nos dias de hoje. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia e não damos o devido valor, não damos a devida reverência, não damos a este livro, que é precioso, a devida importância. Nós relegamos como mais um livro na nossa estante, ou algo que nós pegamos só domingo quando vamos para a igreja. Estamos equivocados na nossa caminhada. Né? Eu e a Toninha estávamos orando no carro, vindo para cá, e eu sinto que, às vezes, pela facilidade, pelo privilégio que temos, nós não damos importância, ou não damos o devido valor. Né? Vocês viram aí um vídeo de Cuba, onde eles estavam cantando um hino falando da fidelidade de Deus. Agora, como cantar sobre fidelidade quando você não tem igreja, né, não tem templo? Como cantar sobre fidelidade quando você não tem comida? Como cantar sobre fidelidade quando você não tem medicamento? Quando cantar sobre fidelidade quando você tem um governo opressor? Porque é isso que esse povo vive. E, ao mesmo tempo, cantando sobre a fidelidade de Deus, ou seja, nós precisamos repensar algumas coisas na nossa caminhada, ou seja, nós temos o privilégio, queridos, não temos absolutamente nenhuma dificuldade aqui, dificuldade nenhuma. Você precisa comprar alimento, você sai daqui, passa no mercado e compra, abastece a tua casa. Né? Você não quer fazer comida, passa no restaurante ali e almoça, escolhe o que você pode pagar e almoça, e assim é a nossa vida. Você não está bem, sai daqui, passa no hospital, vai no médico, no INSS, no teu convênio particular, e tem o atendimento. Isso é um privilégio. E nós não podemos e nem devemos nos constranger por isso, não. Pelo contrário, nós temos que ser gratos a Deus por termos isso, mas não podemos deixar de valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E o meu convite a você hoje é valorizarmos esta carta, esta palavra, não é? Esse trecho da Escritura tão precioso para nós e de que forma nós podemos aprender com ele. Então, Pedro começa aqui escrevendo aos irmãos, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aí no verso 1 do capítulo 1, e a primeira coisa que ele diz assim, aos eleitos de Deus. Aquele diz que é tremendo, porque quando Pedro escreve para este povo que estava sendo perseguido ou vivendo numa terra estranha, a primeira coisa que Pedro diz para eles é assim, olha, aos eleitos de Deus.
Eu não sei se você já parou para pensar de uma forma um pouco mais profunda o que isso significa. Eu e você somos eleitos de Deus, não é? Há uma menção muito clara, se você voltar aí um pouquinho a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, ele diz assim no verso 4, a coisa linda, 1:4 de Efésios, quando Paulo escreve, ele diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Pedro está dizendo assim, aos eleitos de Deus, Pedro está dizendo assim, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, mas vocês foram eleitos de Deus. Queridos, isso é precioso. Eu e você somos eleitos de Deus. E aqui eu não quero tratar do tema eleição, mas eu quero tratar para que você entenda o seguinte, Deus pensou em você, Ele te elegeu, você é eleito de Deus, ou seja, você não está aqui porque você não tinha outra coisa para fazer no domingo. Você não está aqui porque você fala, eu vou no culto hoje, né? Eu lembro que no meu passado, eu ia à missa e dizia assim, hoje eu já cumpri a minha obrigação, não é? Então a gente tinha muito isso. Não, nós somos eleitos de Deus, é isso que Pedro está dizendo aí. Olha, queridos, vocês estão sendo perseguidos, vocês são eleitos de Deus. Deus elegeu vocês para a salvação. Deus elegeu vocês para estar com Ele. Deus elegeu vocês como povo. E Ele continua, peregrinos dispersos aonde? No Ponto, e Ele vai dando então a região. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. E aí ele usa de novo a palavra eleito, só que ele usa aqui escolhidos. Ele diz assim, escolhidos, que é a mesma coisa. Eleitos e escolhidos aqui é a mesma palavra no original. A tradução da NVI só usou duas palavras distintas para dar, talvez, aí mais fluidez ao texto. Mas aí no verso 2 ele diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Isso é tremendo. Porque quando você olha para o texto, o que quer dizer o pré-conhecimento de Deus Pai? A ideia do pré-conhecimento é que Deus, durante todo o tempo, quando Ele te escolheu, Ele não escolheu, vou escolher João ou Maria, não. O pré-conhecimento significa que Ele tinha toda a capacidade para escolher você, e Ele escolheu para quê? Para que você tivesse com Deus uma vida de intimidade, de relacionamento. Ou seja, você não foi uma escolha porque Ele não tinha o que fazer. Não, o pré-conhecimento significa que Deus, na sua soberania, escolheu você para caminhar com Ele. Isso é tremendo, cara. Isso é tremendo, nós estamos falando de algo que se você para pensar, você fala assim, poxa vida, mas eu, Wilde, uma pessoa no meio de 7 bilhões, foi escolhido por Deus para caminhar com Ele, para ter intimidade com Ele, para ter relacionamento com Ele. Ou seja, não é alguém que tinha uma previsão do futuro, mas era alguém que tinha um conhecimento íntimo, que era soberano, que é amoroso e que te escolheu. Esse é o pré-conhecimento de Deus. Pré-conhecimento é quando você tem conhecimento sobre todas as coisas. Deus, claro, sabia disso. Mas o pré-conhecimento dele significa que ele escolheu você. Então, nós estamos aqui numa plateia. Você foi escolhido por Deus há muitos e muitos e muitos anos atrás. Ou seja, Deus já sabia que você estaria aqui. E é isso que Pedro está dizendo para esses amados. Ele diz assim, olha, queridos, vocês foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. O que vocês estão vivendo, a perseguição onde vocês estão, não fugiu, não é, ao controle dele. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer, mas ele escolheu você. Ele escolheu você para ter um relacionamento com Ele. E é o que ele continua dizendo aí, olha, no verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, que é Ele que nos santifica, para o quê? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ou seja, Deus te elegeu, te escolheu, a partir desse pré-conhecimento dEle, com um motivo muito específico. Ele não te escolheu porque você é legalzinha, bonzinha, bonitinho, eu te escolhi para ter relacionamento comigo. Não, Ele te escolheu para que você fosse obediente ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele está dizendo. Foi para isso que Ele nos escolheu, para a obediência a Jesus Cristo. Ou seja, a origem é Ele nos escolheu. Não é? Qual foi o meio? A santificação, a obra santificadora para quê? Qual o propósito? Obediência ao Senhor Jesus. Então, eu e você, queridos, fomos escolhidos pelo Senhor. É isso que Pedro está dizendo para este povo aqui. Não é? Que talvez eles não tivessem todo esse tempo que nós temos para estudar, para analisar, mas ele está dizendo, olha, vocês foram escolhidos. Né?
de acordo com o pré-conhecimento de um Deus que conhece todas as coisas, que sabe exatamente, não tem presente, nem passado, nem futuro, mas Ele escolheu você para que, a partir da obra santificadora do Espírito Santo, você obedecesse ao Senhor Jesus. Este é o ponto que Pedro está dizendo aqui para esse povo, né? No meio ali de uma perseguição, né? E que nós hoje temos o privilégio de olhar para essa palavra e aprender tanto com ela. Então, aprendemos nessa manhã que Deus escolheu você. Né? Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Aprendemos que Ele fez isso porque Ele é soberano e Ele quis fazer. Não é? Ele não foi obrigado, Ele quis escolher você. Mas Ele escolheu não para que você tivesse uma vida tranquilinha, bonitinha, boazinha, que ficasse aqui sentadinho no ar-condicionado. Não! Ele te escolheu porque o propósito dEle em te escolher é para que você obedecesse a Cristo Jesus. E Jesus deixou tudo escrito que nós temos que fazer. Concorda comigo? Ou seja, quando olhamos para os evangelhos, nós sabemos o que fazer. Então eu preciso voltar e obedecer aquilo que Jesus mandou que eu fizesse. Esse foi o propósito dessa escolha. Então esses dois primeiros versos que Pedro escreve aos irmãos, que é tão claro para mim e para você hoje, é algo fantástico. E ele vai dizer, então, sobre a esperança viva na sequência. Ele diz assim, olha, a partir do verso 3... Ele está dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, o que tenho para vocês é uma esperança viva. O que tudo isso traz para você não é algo que perece. Queridos, naquela época, esses homens eles viviam de herança em herança. Ou seja, lembra que a gente assiste muito filme, estuda isso na história, era passado de pai para filho, não é? Nós assistimos essa semana uma série, eu e a Toninha, que contava a história de um príncipe, lá na região da Itália, naquela região, e aí ele morre, automaticamente o filho mais velho se torna príncipe. É assim, ele faleceu e enterrou, aí todo mundo vem, beija a mão do filho mais velho, e aí o filho mais velho é o príncipe, e aí o filho mais velho vai ter os seus filhos, e isso é essa herança que perece. Porque lá naquele sistema, se o governo mudasse, esses príncipes perderiam as suas terras. E o que Pedro está dizendo para esse povo aqui é o seguinte: a esperança viva que veio a partir da ressurreição de Cristo, que não perece. Então, queridos, essa esperança que eu e você temos, que não vai perecer. As coisas podem ficar complicadas, podem ficar difíceis, o governo pode mudar, eu posso perder o emprego, eu posso ficar sem um tostão furado, como diz na minha terra, mas qual é a minha esperança? Que um dia nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade, ela não perece. É isso que Pedro está dizendo para aquele povo, está dizendo assim: olha, vocês estão sofrendo, passando por luta, dificuldade, perseguição, morte, mas a esperança de vocês é viva, é viva. Então, querido, eu não sei que luta que você está passando aí, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu conheço a história de alguns aqui, sei que alguns da nossa igreja estão lutando, passando por lutas difíceis, mas a nossa esperança é viva, porque ele diz aí que nós somos peregrinos nessa terra. É isso que Pedro está dizendo para este povo. E ele continua no 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Lembra Tiago? Tiago escreve para os irmãos no meio da provação. E o que Tiago diz para eles? A mesma coisa que Pedro está dizendo no verso 7. Assim acontece para que fiquem comprovado que o quê? A fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, ele está dizendo para eles: olha, vocês precisam se manter firmes. Creiam nisso, mantenham-se firmes, porque esta fé ela vai ser revelada quando Cristo voltar. Ele diz aí no 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam, porque esse povo aqui não viu Jesus. Eles se converteram depois da vinda de Jesus, ou seja, não viram Jesus.
Pedro viu, mas esses homens não viram. Ele dizendo, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Amam quem? Jesus. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. E ele vai no 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que nós vimos em Tiago a semana passada? Olha aqui, nós vimos em Tiago a semana passada em Hebreus, né, em Tiago, e depois fomos a Hebreus. O que é a fé? Fé não é apenas achar que vai dar certo ou esperar o melhor, mas é uma confiança firme naquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não tenha acontecido. É isso que Pedro está dizendo para esses homens aqui, mulheres, depois de muitos anos, ou seja, fiquem firmes. Fiquem firmes, mesmo passando no meio da provação, tenham fé. Mesmo que vocês não tenham visto Jesus, eu sei que vocês amam Jesus. Queridos, eu e você não vimos Jesus. Não tivemos esse privilégio, mas eu amo Jesus. Eu tenho certeza que você também ama Jesus. Isso é fé. Nós temos fé que quando nós formos chamados pelo Pai, nós vamos estar com Ele na eternidade. Isso é fé. Não aconteceu ainda, é futuro. E é isso que Pedro está dizendo para esses homens hoje. A fé ou a esperança de vocês não é uma herança que vai perecer, mas pelo contrário. Tenham fé, continuem firmes nisso. Né? Firmes nisso. E aí no 10, ele diz algo tremendo. Ele diz assim, foi a respeito dessa salvação, qual? É essa salvação que Pedro está dizendo, porque lembre-se de que a carta é para animar o povo. Esta carta é para animar a minha vida e a sua vida. Eu não sei se você está igual os perseguidos daquela época, se sentindo deixado de lado, ou que Deus não te dá a devida atenção, ou que não te responde, ou que você está passando por uma luta. Tudo isso é justo, querido. Nós vivemos num mundo de dificuldade, nós vivemos num mundo que as coisas não são fáceis. A carta nos anima, o texto nos anima. Então, no verso 10, Pedro está dizendo para eles assim, ó, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro está dizendo para ele assim, olha, os profetas, há muitos e muitos anos atrás, falaram sobre isso que vocês viram, ou que vocês estão vivendo, e a eles não foi revelado o tempo. A eles não foi revelada a história. Volta aí comigo em Isaías. Olha Isaías no capítulo 53, versos 3 e 5. Volta um pouquinho a sua Bíblia e vai estar para você na tela. Olha o que Deus, através de Isaías, está revelando para o povo naquela época, algo que aconteceria anos e anos depois. Capítulo 53 de Isaías, diz assim no verso 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Quem foi desprezado e rejeitado pelos homens? Cristo Jesus. E ele continua dizendo aqui, ó, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, ou seja, nós não demos a ele o devido valor. Isaías está dizendo o que aconteceria naquela época que Pedro escreve, um pouco antes, porque Cristo havia sido crucificado um pouco antes. E ele continua no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores ou doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. No verso 5, mas ele foi transpassado, né, na cruz do Calvário, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Isaías está falando para aquela época e falando para os dias de hoje, ou seja, diferente do profeta Isaías, que profetizou, com certeza, Isaías deve ter perguntado para o Senhor, Senhor, para quando isso? Quando vai acontecer? Eu queria saber, e não foi revelado para Isaías. Isaías não soube quando isso aconteceria. Então Pedro está dizendo para ele assim, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Ou seja, os profetas lá atrás já diziam o que aconteceu agora.
Queridos, o que está acontecendo na tua vida, na minha vida, a nossa caminhada cristã, os profetas falaram sobre isso. E quando você olha para toda a história da humanidade, a Bíblia vem narrando isso, basta você parar e estudar um pouco. Então, o que nós aprendemos aí de uma forma muito clara? O Senhor te elegeu, te escolheu, de acordo com o pré-conhecimento dEle, não é? Para que você fosse santificado através do Espírito Santo e obedecesse ao Senhor Jesus na sua caminhada. A tua esperança é viva, a tua herança é viva, ela não perece, não é? Ela não perece, e que você deve se manter firme nela, na sua caminhada com o Senhor. A sua fé é provada todo o tempo, mas você precisa continuar caminhando, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mas crendo naquilo que Deus tem para você, para que você alcance de fato, né, a salvação das suas almas, algo que os profetas, como Isaías e tantos outros, já disseram lá no passado que aconteceria. É isso que Pedro está dizendo para esse povo. E isso serve para mim e para você hoje, ou seja, serve na nossa caminhada, ou seja, nós precisamos continuar caminhando firmes. E aí Pedro exorta este povo a uma vida de santidade, porque, entenda, queridos, tudo isso, não é? Tudo isso tem que ser respaldado com a minha caminhada, com a minha vida. Ou seja, não adianta eu querer viver dessa forma, ou seja, eu preciso entender o que Deus quer de mim e eu preciso viver. Mas não há outra forma de viver a vida cristã se não houver santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não é? A palavra é clara nesse sentido. Então, pula aí para o verso 14, para você ter uma ideia do capítulo 1. Ele diz assim, verso 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então já é um alerta. Ele está dizendo assim, olha, antes vocês viviam na ignorância. Antes vocês viviam de acordo com os desejos do mundo. Agora vocês não podem mais se deixar amoldar. Por que eu não posso me deixar amoldar? Porque eu fui escolhido por Deus. Por que eu não posso me deixar levar por este mundo? Porque, além de ser escolhido por Deus, Cristo morreu no meu lugar. Eu sou santificado pela caminhada, pelo Espírito Santo. Ou seja, eu tenho tudo para viver essa vida. E ele continua. Olha no verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Qual é o nosso padrão, querido? A régua aumentou. Ah, pastor, mas é muito difícil. Claro. Se não fosse difícil, a gente não teria alerta o tempo todo na palavra. Mas qual é o meu propósito de vida? Obediência ao Senhor Jesus Cristo, é o que Pedro está dizendo. Se é obediência ao Senhor Jesus, eu preciso trabalhar nesse sentido, eu preciso viver nesse sentido. Né? E aí ele diz aí no verso 17, que aí é um alerta para mim e para você, um alerta que você precisa levar muito a sério. Ele diz assim, uma vez, ele tá dizendo o que nós temos que fazer e o porquê que nós temos que fazer. Aí no 17 ele diz assim, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Gente, isso aqui é muito sério. Aquele que julga, ele pode ser parcial, não pode? Ou seja, se você olhar hoje para um juiz num tribunal, ele pode ser parcial no seu julgamento. Aquilo que cabe ao juiz, ele vai tomar uma decisão baseada nos fatos, ou ele pode tomar uma decisão, né, baseada naquilo que o interessa. Né? E aí eu não vou falar de instâncias maiores no nosso país, que é o que a gente está vendo o tempo todo, aí a gente não precisa nem falar sobre isso. Mas entenda isso. O juiz humano, este juiz que nós convivemos com ele pode, e muitas vezes ele é parcial no julgamento. Ele vai decidir de acordo com as situações. Mas o que Pedro está dizendo para este povo? Ele está dizendo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Deus não vai levar em consideração a tua bondade para algumas coisas. Ele vai julgar aquilo que ele mandou fazer e que você não fez. Isso é julgar com imparcialidade. Não é? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso, por isso, isso e isso. Não tem desculpa. Ah, Senhor, mas eu fiz tal coisa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não há desculpa na nossa caminhada com o Senhor. Tanto que Pedro está dizendo, olha, fiquem atentos, porque ele julga de forma imparcial. E aí o julgar de forma imparcial é o seguinte, ele julga de acordo com a sua palavra. Era para fazer e não fiz. Ok. Recebe a punição para isso.
Eu fiz. Recebe, então, galardão para isso. Acabou. É o que Pedro está dizendo. Olha, cuidado, porque vocês não são mais medidos ou julgados por alguém que é parcial. E aí, amados, é para mim e para você. A minha caminhada cristã, a sua, e o dia que nós estivermos na presença do Senhor, o julgamento vai ser imparcial, porque nós sabíamos o que tínhamos que fazer. Não há desculpa. Não há desculpa. Eu lembro, no período da faculdade, eu estudava com um grupo de pessoas e não eram cristãos evangélicos, né? Eu tinha lá, a grande maioria, eles eram espíritas e acreditavam na reencarnação. E um dia eu disse para eles que eu estava em vantagem. Aí eu falei, eu estou em vantagem com relação a vocês. Aí, por quê? Eu falei, porque, veja, eu creio na ressurreição. Então, eu creio que nós vamos morrer, né, e vamos ressuscitar com Cristo. É isso que a palavra nos promete. Então, eu creio na ressurreição. Vocês creem na reencarnação. Ok. Se vocês morrerem, não é, e não tiver reencarnação, eu creio que não há reencarnação, porque eu creio na ressurreição, vocês tiveram aí uma dificuldade muito grande, não é? Porque vocês não acreditavam na reencarnação, e aí não tinha reencarnação, é ressurreição, e ao homem, né, cabe morrer uma vez só, a palavra é clara nesse sentido. Eu falei, agora, por que eu estou na vantagem? Eu creio na ressurreição, então se eu morrer e ressuscitar, beleza, é o que eu creio. Agora, se de todo eu estiver errado e tiver uma reencarnação, eu continuo na vantagem, porque eu vou reencarnar e vou continuar nessa vida. É isso aqui, queridos. Não tem uma segunda chance. Com o Senhor não tem. Eu e você seremos julgados de forma imparcial. Esteja preparado para isso. Você não sabe o dia. Então, quando Pedro alerta o povo, ele está dizendo assim, olha, fiquem atentos, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele está dizendo, cuidado com a vida que vocês estão levando. Fiquem alertas com a vida que vocês estão levando. Não há desculpa com o Senhor. Não há desculpa na caminhada com Ele. É isso que Ele está dizendo. E aí Ele vai continuar falando sobre esse comportamento que nós precisamos ter. Depois você pode ler com mais calma na sua casa. Não é? E aí lá no 22 Ele vai dizer assim, agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, ó, vem aí, pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, né? Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Dizendo, agora que vocês entenderam, que vocês santificaram a vida de vocês, vivam assim. Porque nós entendemos, e eles entenderam isso, eleitos, escolhidos por Deus, não é? Porque Deus decidiu nos escolher por uma vida de santidade, de obediência ao Senhor, não é? A nossa herança não é perecível, ela é garantida, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós na cruz do Calvário. Viva uma vida de santidade, porque aquele que vai julgar cada um de nós é imparcial no seu julgamento. Por isso, ame uns aos outros, façam boas obras, vivam de uma forma que glorifique o nome do Senhor nessa vida terrena. É isso que ele está ensinando no capítulo 1, que tem que ficar claro para mim e para você, e que talvez, eu tenho certeza que ficou claro para aqueles homens naquela época. É isso que eu e você temos que aprender quando olhamos uma carta dessa. Esse é o alerta, mas também é esperança, para nós, de uma forma muito clara. Capítulo 2, lá no capítulo 2 diz assim, portanto, e aí ele continua se referindo à vida lá atrás. Livrem-se de toda maldade, de todo engano. E aí ele vai dizer, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Não é? Lembra lá Marcos, diz que todo mal procede aonde? Do coração do homem. Está dizendo, livre-se de tudo isso. Ele está dizendo, olha, a vida que você precisa levar daqui para frente não cabe mais essas coisas, não cabe mais esse tipo de comportamento, não cabe mais o engano, não cabe mais a hipocrisia, não cabe mais a inveja, não cabe mais a maledicência, não cabe. Sabe, maledicência, brincadeirinha boba, palavras de duplo sentido, não cabe. Não cabe olhar para o irmão e invejar o que ele tem, fique alegre com o que ele tem. Não cabe mais a mentira, não cabe mais a hipocrisia, não cabe, é isso que ele está dizendo, você livre-se dessas coisas, tira isso da sua vida, isso não tem mais que fazer parte da sua vida.
E aí no verso 2 ele vai dizer assim, como criança recém-nascida, não é? Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam ser como criança, que deseja o leite da mãe. E eu, essa semana, aprendi uma coisa interessante sobre leite. Nós estávamos num curso e o pastor falou sobre leite, né, sobre o leite materno, sobre a importância do leite materno. E eu, pensando nisso aqui, quando Pedro diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E eu fui atrás para entender isso. Eu ouvi no sábado passado alguma coisa a respeito, e eu falei, poxa, deixa eu entender essa questão do leite. Eu não sei se você sabe, mãe que está aqui, grávidas estão aqui, o leite materno ele tem fases. Isso é tremendo, é algo, quando você olha para a natureza humana e da forma que Deus criou, não dá para você não ver Deus nisso. Então, imagine comigo o seguinte, uma mãe hoje, quando ela, então, dá à luz a uma criança, do 1º ao 5º dia é o colostro. Então, do 1º ao 5º dia é o colostro. Então, tente linkar isso à sua vida espiritual. Né? Nasceu de novo. Você aceitou Jesus, nasceu de novo, você precisa de leite, é o que ele está dizendo. Desejo leite espiritual. Então, o que é o colostro? O colostro ele é espesso, amarelo e rico em proteínas, anticorpos e fatores imunológicos. Ou seja, do 1º ao 5º dia, o leite da mãe vai trazer para a criança uma proteção que ela precisa. Olha que coisa maravilhosa isso. Depois, do 5º ao 15º dia, chama leite de transição. É o mesmo leite, ele vai mudando à medida que a criança vai crescendo. Aí, o leite de transição ele aumenta significativamente de volume, a gordura e a lactose aumentam, e ainda a forte presença de fatores imunológicos, ou seja, ele aumenta a quantidade, porque a mãe precisa amamentar mais essa criança, porque ela está precisando de mais leite, mas ainda continua protegendo essa criança. Após o 15º dia, cerca de 90% é água. Após o 15º dia, o leite vira quase que, na sua totalidade, água. Ajuda na hidratação. Olha que coisa tremenda isso. Do 15º dia para frente, o teu leite, mãe, vai hidratar essa criança que está aí amamentando. O restante são nutrientes essenciais, carboidratos, lactose, gorduras, proteínas, vitaminas minerais e células imunológicas. Né? Então, mesmo dentro de uma mesma mamada, o leite varia. Início da mamada, ele hidrata mais, e final da mamada, ele é mais rico em proteínas, em gordura. Não é? Então, é só para você entender que o leite materno ele vai se adaptando, né, conforme o crescimento da criança. Ou seja, é impressionante o que Deus faz. A mesma coisa Deus faz contigo quando nós falamos do leite espiritual. É isso que eu quero que você entenda. Ou seja, ou você acha que esse mesmo Deus que criou algo desta forma, que uma mãe, quando dá à luz, o leite vai mudando como se tivesse ali um calendário, e há um calendário de Deus, mas o leite vai mudando à medida que a criança vai crescendo. Ou seja, você que é mãe, sabe que você não precisa se preocupar. Não é? Por isso, quando nós aprendemos que o leite é suficiente para a criança, e ele é suficiente para a criança, porque Deus fez dessa forma. Agora, você acha que esse mesmo Deus que te formou, que te criou, esse mesmo Deus que te resgatou a partir de Cristo Jesus, não vai te dar o conhecimento que você precisa? Ou seja, é o que ele está dizendo aqui, ou seja, que nós precisamos desejar como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então eu e você precisamos desejar esse leite como uma criança recém-nascida deseja o leite da mãe. Amém? Vocês estão muito calados. Está tudo bem até aí? Estão entendendo? Ok, que bom. E aí depois ele vai falar sobre a pedra viva, né, o povo escolhido. Ele vai mostrar que nós somos um povo escolhido por Deus. Ele vai falar sobre a pedra angular, aquela pedra que é escolhida para sobre ela o edifício ser edificado, que é Cristo. Não é? E ele vai dizer aí no verso 7... Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, ele continua na sequência, não é? Porque ele vai usar Salmos, ele vai usar Isaías aí como referência, e ele vai lá na frente. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem
para o que também foram destinados. E aí no 9 ele diz assim, isso é tremendo para mim e para você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo, queridos, vocês estão sofrendo. E a mesma coisa para mim e para você hoje, você está sofrendo, você está passando por luta, você está aí numa situação complicada, mas você é geração eleita, Ele te elegeu, Ele te escolheu, nós somos sacerdócio real, ou seja, nós somos um sacerdote do Senhor, a nossa caminhada com Ele precisa demonstrar isso, nação santa, povo exclusivo de Deus, nós somos povo exclusivo de Deus, não é qualquer povo não, nós somos povo exclusivo de Deus. Nós vamos entender isso. Eu estava ontem voltando com a Toninha de um passeio que nós fomos fazer, e aí nós estávamos ouvindo lá um cantor conhecido aí do nosso meio, e que anda aí com umas pessoas que não deveria andar, não é? E eu disse para a Toninha, eu falei assim, é impressionante como o crente não entende o seu papel. Aí eu disse para ela, quem é fulano perto de ciclano? Ou seja, quem é esse famoso perto de um crente? Ninguém. Sem Jesus, ninguém. Porque nós somos povo de Deus, exclusivo de Deus. É isso que você é. Então, quando você olha para um texto como esse, você precisa aprender que você não é qualquer pessoa, você é povo exclusivo de Deus, você é uma geração eleita, você é um sacerdote dele, fala em nome dele, anda em nome dele, prega em nome dele, você é nação santa, Deus te escolheu para a santidade, para a caminhada com ele, ou seja, não importa se alguém tem um nome, é famoso, não faz diferença para Deus, porque esse Deus que julga de forma imparcial, ele não vai julgar pelo nome que você tem, nem pelo aquilo que você fez, nem pelo quanto famoso você é, nem por quantos seguidores você tem. Ele vai julgar se a tua vida foi santa e irrepreensível na presença dele, de acordo com esta palavra. Então, eu estava dizendo isso para a Toninha, a gente estava conversando sobre isso. Poxa vida, esse cantor, um homem que Deus deu um dom maravilhoso, se alia a um outro cantor que não é cristão, com uma vida toda torta, porque talvez tenha ficado encantado, né? Mas agora sou amigo de fulano. Cuidado, queridos. Nós somos amigos de Jesus, não é? Somos amigos de Jesus, é o nome dele que deve resplandecer, não de pessoas, não de pessoas. Então, você é isso, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele termina no 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Quem era você, querido? Quem era você sem Jesus? Eu não era nada, eu era um arrogante sem Jesus. Achava que era a cereja do bolo, né? Pode perguntar para minha mulher. Quem nós éramos sem Jesus? Nada. E achávamos que era. Mas Ele nos escolheu, nós não éramos nem povo, hoje nós fazemos parte do povo exclusivo de Deus. Isso é tremendo, você não é qualquer pessoa. Isso não é para te fazer arrogante, não. É só para te situar na história, para você entender quem você é. E aí ele vai falar sobre deveres sociais, a partir daí. Ele diz assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está nos alertando de novo. Preste atenção que Tiago alerta sobre isso, Pedro alerta sobre isso, Paulo alerta sobre isso. Essa não é uma área, não é, que a gente tem que brincar, nem dar brecha, como a gente diz por aí. O alerta está para mim e para você. E ele continua no verso 12. Vivam entre os pagãos, ou seja, vivam entre aqueles que não creem em Jesus, não é? De maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o Deus no dia da sua intervenção. Ele está dizendo assim, olha, como é que tem que ser a nossa vida no meio daqueles que não creem? Uma vida exemplar. Porque estas pessoas, quando olharem para você com uma vida exemplar, elas vão querer conhecer esse Deus que você serve.
Interessante que naquela época os cristãos eles eram acusados. Olha que interessante. Eles eram acusados de uma série de coisas. Eles eram acusados de um problema sério aí na área sexual, porque eles eram confundidos e tratavam ali, né? Eles eram inclusive confundidos eles eram chamados de canibais. Sabe por quê? Porque na ceia você come o quê? O corpo e bebe o sangue. E isso os não cristãos não conseguiam entender isso. Então os cristãos eram chamados de canibais. Eles são canibais. Quem come corpo, quem toma sangue é canibal, né? Então eles não tinham esse entendimento. E era muito comum os cristãos daquela época serem perseguidos por causa de canibalismo, né? Eram perseguidos porque diziam que eles tinham relacionamento entre irmãos. Irmão Fábio, irmã fulano de tal, irmão ciclano, ou seja, a nomenclatura de irmão e irmã, para aqueles que não conheciam, eles entendiam que eles tinham relacionamentos íntimos entre eles e eram perseguidos por isso. Então, os nossos irmãos, naquela época, viviam situações que nós não podemos nem imaginar nos dias de hoje, ou seja, e a carta de Pedro é para mostrar, olha, continue firmes. Continue firmes. Nero, em 18 de julho de 64, como eu disse, pôs fogo em Roma. 30% de Roma foi queimado completamente. E Nero joga a culpa em quem? Nos cristãos. Ele tinha que jogar a culpa em alguém. E como é que ele fazia com os cristãos naquela época? Tocha humana. Enrolava, colocava num poste e punha fogo. E os cristãos iluminavam, naquela época, Roma, para você ter uma ideia. Outros eram jogados para os leões, nos coliseus ali, para serem comidos por leões e animais. Outros eram crucificados, ou seja, nós não temos noção de quantas centenas de cristãos foram, naquela época, crucificados, queimados vivos ou jogados aos leões. Basta que fosse considerado um cristão. E era essa perseguição que estava acontecendo ali naquela época. Então, cuidado com a forma de vida, com o jeito que você está levando a sua vida, é o que ele está falando aí a partir do capítulo 2, ele termina o capítulo 2, e no verso 23 diz assim, quando insultados não quando ele está falando de Jesus, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aí no 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça, por suas feridas foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ou seja, ele está nos mostrando que nós devemos viver uma vida como cristãos na sociedade, uma vida que seja um modelo, porque Jesus Cristo morreu e sofreu por nós, para que nós pudéssemos demonstrar essa boa vida, né? Boa vida no sentido de uma vida exemplar para aqueles que ainda não o conhecem. No capítulo 3, ele vai tratar de deveres conjugais, né? Ele vai falar sobre como as mulheres devem agir, como os homens devem agir. Quando ele diz aí no início do capítulo 3, do mesmo modo, mulheres, sujeitai-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta, e ele vai continuar, vai usar o modelo das mulheres do passado. Lá no verso 7, ele diz, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios, né, no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil, né, e co-herdeiras do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Ou seja, ele está nos mostrando que a vida conjugal é essa mútua submissão. Então ele está dizendo para as mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e está dizendo para os maridos, honrem as suas esposas, tratando-as, né, como parte mais frágil, como co-herdeiras de Deus. O que ele está dizendo? Para Deus não há diferença de homem, mulher, de marido, de esposa, são todos iguais. Mas há uma hierarquia que precisa ser obedecida. Né? E aqui a ideia de submissão é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão que Pedro está dizendo aqui? É tudo isso que nós estamos narrando desde do início do capítulo 1. Ou seja, temos uma missão de obediência ao Senhor, de uma vida exemplar, de criar os nossos filhos, de ter um lar que seja um exemplo. Essa é a submissão que ele está dizendo aqui, ou seja, submissa à mesma missão. Não é? E o homem deve tratar a sua esposa com honra. O que é tratar com honra, querido? Que mulher que não quer ser tratada com honra? Não é? Quer tratar a tua mulher com honra, comece lavando a louça de manhã. Não é? Quer tratar a tua mulher com honra, faça o café para ela. Quer tratar a tua esposa com honra, leve-a para almoçar daqui a pouco, não precisa fazer comida em casa. Não é? Quer tratar com honra, pergunte se ela está bem, se preocupe de fato com ela.
né? Quer tratar com honra, proteja a sua esposa. É isso que ele está dizendo. Não é? Mas ele está dizendo que ela é co-herdeira, ou seja, ela tem acesso às mesmas coisas que você, homem. É isso que Pedro está ensinando aqui, ou seja, ele está dizendo, olha, cada um viva, não é, de acordo com aquilo que é definido na palavra, e cada um faça aquilo que é necessário fazer, cuide um do outro nesse sentido. Eu não vou me aprofundar, porque depois eu quero trazer uma mensagem mais profunda sobre isso. Não é? E aí ele vai dizer, na sequência do capítulo 3, sobre sofrer por fazer o bem. Ele diz aí no verso 9, né? Ele diz assim, não retribuam mal, no capítulo 3, tá? Verso 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, né? Para receberem a bênção por herança. E aí ele vai usar Salmo 34 para falar sobre isso, e ele vai dizer no 13, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Se você fizer o bem, quem vai maltratar vocês? E ele diz assim, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Ele está dizendo, olha, se vocês sofrerem porque vocês estão fazendo a coisa certa, não tem nenhum problema. Isso tem que alegrar o teu coração. Ah, eu estou sofrendo porque eu sou honesto. Eu estou sofrendo porque eu sou fiel, eu estou sofrendo porque eu dou um bom exemplo na empresa, eu estou sofrendo porque, além do que eu sou chamado a fazer, eu faço um pouco a mais para dar bom testemunho. Esse é um bom sofrimento, não tem nada de errado nesse sofrimento. Ele dizendo, olha, se alegrem nisso, né? Se alegre nisso. E ele está orientando nesse sentido. Mas depois ele fala, agora, se você está sofrendo porque você pecou, você está sofrendo porque você tem uma vida ruim, está sofrendo porque você dá mau testemunho, esse é um sofrimento que você vai ter, porque você não está fazendo, não é, nada de acordo com aquilo que foi ordenado para você que fizesse. Depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre vivendo para Deus. Então, no capítulo 3, ele fala sobre o sofrimento de uma vida cristã. Mas no 4, ele vai dizer, vivendo para Deus. No 4, ele começa dizendo, aí no capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, o que eu gosto muito na palavra, queridos, é que nós sempre temos orientação para fazer coisas que o Senhor Jesus passou por elas. E como homem, isso mostra que nós podemos fazer. O que ele está dizendo no 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Ou seja, eu preciso viver como Cristo viveu. Armar aqui é entender que se ele passou por algum sofrimento, eu posso passar pelo sofrimento, porque ele não passou por esse sofrimento sendo Deus. Ele não passou por esse sofrimento dizendo assim, pode me machucar que eu não vou sentir dor. Não, ele era 100% homem naquele momento, é o que ele está dizendo. Então, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E aí no 2, para que no tempo que lhes resta, tempo que resta onde? Nesta terra, na nossa caminhada nesta terra, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. De novo, vem um alerta para nós. Como é que você está vivendo a tua vida? Se for para satisfazer os seus... E ele diz aqui, maus desejos. Por que ele está dizendo maus desejos? Porque a maioria dos desejos que nós temos são maus. É impressionante. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você fala assim, ô Senhor, tira isso do meu coração, não é? Porque às vezes é isso, maus desejos. E ele está dizendo, não vivam mais desta forma, tá? E aí lá no finalzinho do capítulo 4, aí, ele vai nos orientar sobre o sofrimento por ser cristãos. Então, viver para Deus é uma coisa, e lá no 12 ele diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, mas se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. De novo, ele está lembrando que Cristo sofreu, e se nós sofremos por ele, não é, isso tem que ser motivo de alegria no nosso coração. No 16 ele diz assim, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele está alertando que nós precisamos, né, nos alegrar se estivermos sofrendo por Jesus, porque o julgamento, a partir daí, está dizendo, se você que sofre será julgado. Você imagina aquele que não serve ao Senhor ou que não tem um relacionamento com Ele. Ele encerra o capítulo 4,
e ele termina, já indo para o final, no capítulo 5, trazendo aí alguns alertas para nós. No 5 ele vai falar sobre presbíteros, ele diz aí no 5, a partir do verso 2, que é um alerta para mim, né, para os presbíteros, para os pastores, bispos, apóstolos e tanta coisa que tem hoje, infelizmente, no nosso meio. Diz assim, verso 2, porque hoje você já não sabe mais como chamar as pessoas. É verdade, gente, eu tenho dificuldade com isso. Eu participo de alguns grupos que, às vezes, a gente tem lá uma inscrição para fazer, e aí você clica em cima e aparece a lista, né? Então, você vai colocar lá, você é isso, e fala, meu Jesus amado, não, nós vamos parar com isso. Mas é outra conversa. Mas aí ele diz no verso 2 do capítulo 5, ele diz assim, olha, e aí é para nós pastores, para aqueles que cuidam do rebanho. Pastorei o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Ele está dizendo, olha, está dizendo, Wilde, pastorei o rebanho de Deus que está sobre o cuidado. Ele diz, vocês não me pertencem não, viu? Eu sempre falo isso aqui. A tua relação é direta com Deus, é Ele que você vai prestar contas. Eu estou aqui para orientar, para trazer um alerta, para estudarmos a palavra, para te ajudar numa necessidade, para te aconselhar se você precisar. Mas eu não vou te dizer se você pode ou não fazer, se você deve ou não casar, se deve ou não namorar. Você tem que olhar para a palavra. A palavra nos orienta de forma clara. Eu posso até te dizer, em alguns momentos, olha, não vai, porque isso aqui, meu irmão, é furada. Mas se você quiser fazer, não é? Infelizmente é isso. A decisão é sua, não é minha. Eu nunca fui um pastor de dizer o que você pode ou não. Eu preciso te orientar de acordo com a palavra e você precisa tomar a tua decisão. E ele diz aí, ó, pastorei o rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, ou seja, pastorear com alegria. Eu sempre digo isso aqui, nunca foi um peso para mim pastorear nenhum de vocês, nem a igreja, nem essa caminhada que nós temos. E não é um peso de verdade. Né? E ele diz assim, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Né? O que está faltando hoje na liderança do nosso país. Desejo de servir. Né? Infelizmente, a ganância tem tomado conta de muitos púlpitos, de muitas igrejas, de muitos ministérios por aí. Então, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 3. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Não é? Eu não sou aquele que domino vocês. Nunca fui. E o dia que fizer isso, me põe para correr. Não é? Vocês precisam fazer escolhas. Nós temos aqui uma parceria. O que eu quero de vocês é que nós temos um mundo para ganhar aí para Jesus. Nós temos uma história para construirmos na nossa época. É assim que a gente caminha, de acordo com a palavra, não havendo esse domínio. Nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus e mais nada. É Ele que tem que ter domínio sobre as nossas vidas. E Ele diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, ou seja, o que está preparado para mim como pastor vem do Senhor. É quando Ele se manifestar, e não nessa terra, não é? E não neste momento, e não através de vocês, não arrancando o couro das ovelhas e fazendo verdadeiros impérios, que é o que a gente tem visto por aí. E ele diz aí que, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros. Ele usa provérbios na sequência, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí ele continua lá no 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É interessante porque nós usamos esse texto solto, né? A gente lança sobre Deus toda a sociedade. Mas olha tudo aquilo que nós aprendemos antes de lançar sobre Deus a sociedade. Ou seja, eu não posso simplesmente falar assim, oh, minha ansiedade está... Não, mas eu tenho práticas, eu tenho coisas que eu preciso fazer. Eu tenho princípios que eu aprendi que eu tenho que aplicar sobre a minha vida. Se depois de tudo isso, de toda essa história, eu ainda estou ansioso, eu lanço sobre o Senhor. Agora, não dá para chegar e falar assim, está aqui, Senhor, minha ansiedade cuida. Não, eu preciso entender quem eu sou. Lembra? Escolhidos. Lembram disso? Você é um escolhido de Deus. Escolhido de Deus. De acordo com o pré-conhecimento dEle. Ou seja, Deus te escolheu ansioso. Deus te escolheu ansiosa. Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe das suas neuras. Deus sabe das suas preocupações. Deus sabe de tudo isso. Ele tinha o pré-conhecimento de tudo isso. Ele te escolhe. Ele te santifica a partir da obra redentora do Espírito Santo para a obediência a Cristo Jesus na sua caminhada.
Ele te fez herdeiro, você tem uma herança, que é uma herança viva, que não perece. Nós aprendemos tudo isso, ou seja, mas Ele me chama a uma vida de santidade, Ele me manda me livrar de ganância, de maledicência, de tudo aquilo que não agrada a Ele. Me chama para viver e dar um bom testemunho na sociedade, ser um bom crente na sociedade, para que aquele que não conheça Jesus possa um dia conhecê-lo. É essa caminhada que Ele nos chama para fazer. Agora, de tudo isso, vivendo uma vida de santidade, buscando o Senhor, tendo boas práticas, mesmo assim meu coração está ansioso. Então Ele diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é que Ele vai cuidar de vós, Ele já tem cuidado de você. Mas Ele sabe lidar com a tua ansiedade. Então, se você estiver ansioso, né, e aí Ele continua no 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que eu resisto ao diabo, gente? Sai para lá, diabo. Ai, diabo. Não é assim. Não é? Amarrado. Então ele está dizendo que eu resisto ao diabo permanecendo o quê? Firme na fé, crendo naquilo que eu não vi, crendo que vai acontecer, porque Deus disse que aconteceria. Não é? É assim que eu resisto ao diabo. Ah, o diabo vai lá, falou no teu ouvido, manda ele passear. Eu creio num Deus que é vivo. Eu creio num Deus que disse que eu não estaria só. Eu creio num Deus que mandou o Espírito Santo que habita em mim. Eu sou o habitáculo do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. É aí que nós resistimos ao diabo. Não é com conversinha fiado, não. É firmes na fé. É crendo, mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando as coisas estão complicadas, mesmo quando eu estou sendo perseguido, mesmo quando a doença vem, não importa, eu continuo crendo que Ele vai continuar cuidando de mim. Resista ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento aqui no Brasil, em Cuba, na Bolívia, no Canadá, nos Estados Unidos. A Igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro sofre, queridos. Em alguns lugares mais, outros menos, mas sofre. Porque ser cristão neste mundo significa romper com os valores deste mundo. Ser cristão neste mundo significa fazer o certo enquanto todo mundo está fazendo o errado. Ser cristão nesse mundo significa dizer assim, eu tenho uma esposa e sou fiel a ela, eu tenho um marido e sou fiel a ela, eu tenho filhos e educo segundo a palavra. É isso. É isso que Pedro está dizendo para este povo. E aí no 10 ele termina assim, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, né? Ele diz um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Seja o poder para todos sempre. Amém. É isso que Pedro está dizendo para aquele povo. Está sofrendo? Fica firme. Está sendo crucificado de ponta cabeça, não importa, esse corpo aí vai perecer, mas você vai estar com o Senhor na eternidade. Estão te acusando falsamente por causa de Jesus? Alegre-se, mas continue firme, não desanime. Eles querem dizer, não desanima, continua firme na sua caminhada. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Que ao examinarmos uma carta como essa, nós possamos aprender, e entender quem nós somos. É isso que olha, se você sair daqui hoje entendendo quem você é, eu já vou ficar muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Não é para te encher de, eu sou. Não, você não é. Ele é. Mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. É Ele que nos mantém firmes. É Ele que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no nosso lugar. É com Ele que vamos estar por toda a eternidade. É Ele que no momento da aflição, da angústia, me socorre. É Ele que enche o meu coração de paz no meio de uma turbulência que ninguém pode entender. É Ele. Mas Ele te escolheu. É isso que eu quero que você entenda. Ele te escolheu. Amém? Amém. Acabou a carta de 1 Pedro. Fique de pé, queridos. Quero orar contigo. Deus, muito obrigado, Pai. Quando eu
estudamos uma carta tão preciosa como essa. Quando nós podemos pensar que este homem, Pedro, nosso irmão Pedro, quando foi crucificado ali em Roma por Nero, ele disse que gostaria de ser crucificado de ponta cabeça porque ele não era digno de ser crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo foi. Isso é entender quem é, isso é entender a caminhada, isso é entender quem nós somos, Pai, nessa caminhada com o Senhor. Que em tudo que nós fizermos o Teu nome seja glorificado. Que em tudo que fizermos, Deus, o Teu nome seja honrado, porque ninguém teve tamanho amor como o Senhor quando nos amou a ponto de enviar o Teu Filho Jesus para que morresse na cruz no nosso lugar. Então Pedro, quando escreve ao povo perseguido daquela época, que é uma carta tão atual para os nossos dias, ele nos mostra quem nós somos e o quanto o Senhor nos amou, muito antes de sermos formados. Muito antes, Deus, de estarmos aqui em 2025, o Senhor nos amou. O Senhor já sabia que estaríamos aqui, o Senhor já sabia que estaríamos aqui neste domingo pela manhã, neste lugar. Que privilégio, Deus, saber que as coisas todas estão sob o Teu controle e que tanto eu, Pai, quanto cada um desses amados aqui, aqueles que estão em casa, nós possamos entender o nosso papel nessa caminhada. Que nós somos Teu povo, povo santo, escolhido, povo exclusivo do Senhor. O Senhor escolheu ter um povo para o Senhor, que somos nós. Isso é algo inimaginável, Pai. Nós não éramos nada, por mais que entendêssemos que éramos. Por mais que a partir da nossa formação, a partir do nosso trabalho, da nossa capacidade intelectual, nós achávamos que éramos alguma coisa, mas não éramos nada, Pai. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor, Deus, nós vamos viver a eternidade no inferno, com o diabo e os seus demônios, porque é isso que a palavra diz a respeito. Mas com o Senhor vamos viver por toda a eternidade. Mas ajuda-nos, Pai, a vivermos nesta terra de forma digna, como o texto nos orienta. Enquanto estivermos nesta terra, Pai, que a nossa vida traga alegria ao Senhor, seja modelo para aqueles que não Te conhecem. E as pessoas, Deus, que nos confundem, como confundia ali os cristãos naquela época, possam ver em nós, homens e mulheres, que somos livres, nós podemos fazer qualquer coisa, mas escolhemos, Pai, servir ao Senhor, escolhemos, Pai, obedecer ao Senhor, escolhemos obedecer a Tua palavra. Por isso nos ajuda. Mais uma vez, obrigado por esta carta tão preciosa. Que a Tua igreja possa, durante a semana, ler, reler, pesquisar a respeito, ter mais informações a respeito, porque há tantos princípios, Pai, que nós podemos extrair de uma carta como essa, mas o tempo é curto. Mas que nós sejamos, Pai, amantes da Sua palavra, que nós sejamos homens e mulheres que queiram esse leite espiritual, que, como nós vimos aqui, Deus, que esse leite que o Senhor produz para a mãe, o Senhor também produz de forma espiritual para nós, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser alimentados de forma correta. Deus, livra-nos de uma vida medíocre. Livra-nos, Pai, de querer um evangelho raso, sem profundidade. Livra-nos, Pai, de tapinhas nas costas. Livra-nos, Pai, de viver um evangelho que enche o nosso coração de alegria por um momento, mas com o passar dos dias vai se esvaindo e não faz diferença na nossa vida, Pai. Livra-nos disso, Pai. Mas que sejamos homens e mulheres que queiram viver de fato a Tua palavra, que queiram aprofundar em conhecer mais a Tua palavra e que sejamos obedientes à Tua palavra. Esse é o meu desejo para esta igreja, para a comunidade Batista Bethesda. Não permita, Pai, que em nenhum momento nós sejamos uma igreja rasa, mas que sejamos uma igreja, Deus, que ame de verdade a Tua palavra, aprender a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Essa é a minha oração, esse é meu pedido ao Senhor nessa manhã, agradecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.